Sejam muito bem-vindos ao Talks, o podcast do Prêmio Imagem. Hoje nós temos uma presença ilustre aqui, né, Cris? Com certeza, presença mais que especial. Antes de falar o nome dele, era importante a presença dessa pessoa por aqui, que eu vejo a cidade como uma empresa, uma grande empresa, uma empresa de sucesso, e nada mais justo que trazer o grande líder da cidade, que comanda a nossa grande empresa, nosso prefeito Anderson Prado de Lima. Bem-vindo, prefeito. Seja bem-vindo. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês em celebração a um importante prêmio em Lençóis Paulista. Agradeço a toda a equipe, agradeço a Deus, e é um privilégio para mim estar aqui com vocês. Prefeito, nós vamos falar um pouco sobre essa administração da cidade, falar sobre política, mas antes nós gostaríamos de conhecer um pouco mais sobre quem é o Prado, né? De onde veio, um pouco sobre a origem. E agora é contigo. Eu gosto de me intitular como um garoto da vila, que trabalhou, que lutou, e não posso dizer que venci, porque a luta é diária e as conquistas são diárias. Eu espero continuar vencendo o tempo que eu tenho para lutar. E espero que eu viva lutando até 80, 90, um século de vida, porque morrer é um desperdício. Mas a minha jornada começou muito cedo, lá no Núcleo Habitacional Luiz Hilo. Minha primeira escola foi o Rubens Petrarroia, meu primeiro trabalho foi o balcão de uma farmácia lá no Núcleo, a farmácia Ludovico, como legionário mirim. Foi lá na Paróquia São Pedro de São Paulo que eu fiz a minha primeira comunhão, a minha crisma. É de lá que eu trago as minhas principais origens. Sou entusiasta da cidade, sou um filho da escola pública e, por isso, orgulho de estar prefeito nesse momento da nossa cidade. Comecei a trabalhar muito cedo, Christian, com 11 anos. E quando eu comecei essa jornada, eu não poderia nem imaginar que um dia eu seria chefe do Poder Executivo, assim como não podia imaginar que eu seria um dia presidente da Câmara, ou presidente da Silpa, ou gerente comercial do jornal Eco, ou fundador da revista O Comércio, ou o idealizador da revista Poderosa, o idealizador do concurso Rainha da Facilpa, entre tantos projetos que tem o meu dedo e a minha marca aqui em Lençóis. Eu tenho orgulho de mim. Eu tenho orgulho daquilo que eu me tornei, apesar das adversidades. Sou filho de uma família desestruturada, muita violência doméstica, pai que batia em mãe, pai que bebia demais, e tô aqui. E tá todo mundo perdoado, né? Porque outro dia na Câmara, enquanto eu recebi uma homenagem, eu disse que se Deus me permitisse voltar no tempo, para que eu sofresse menos, eu não poderia retirar sequer um dos obstáculos ou uma das dores que eu senti e atravessei, porque daí eu não seria eu. E, como eu já disse, eu tenho orgulho de mim, da minha trajetória, da minha história, tenho orgulho do meu sorriso, mas também tenho orgulho das minhas lágrimas. Apesar de pouco tempo aqui na cidade, eu quero que você saiba que eu também tenho muito orgulho de você. E eu sou apaixonada por Lençóis, né? E eu acho que todo mundo, acho que qualquer pessoa, todo mundo que eu conheço que veio de fora para cá, fala, ai, quem bebe da água de Lençóis nunca mais vai embora. Eu acho que isso tem muito de você. Eu acho que, eu sempre falei, né, Cris, a cidade, ela funciona, a cidade é limpa, não tem trânsito. Então, assim, se for para falar aqui, meu Deus, você vai falar sobre isso, mas eu, como uma pessoa que vim de fora, eu enxergo, tá, o teu trabalho, eu enxergo o amor e a paixão que você tem pela sua cidade, e isso é contagiante, viu? Você é muito bem-vinda, Mara. Uma mulher preta, uma mulher linda, uma mulher trabalhadora que está escolhendo Lençóis Paulista para sua vida e, portanto, para sua história. Então, nós agradecemos você, assim como nós temos que agradecer aqueles que optaram por Lençóis Paulista. Tantos nordestinos que entregaram aqui sua força de trabalho, tantas pessoas que vieram de outras regiões do país e fizeram com que Lençóis seja o que ela é atualmente. Eu sou
sempre muito grato ao migrante. Eu sou muito grato àqueles que escolhem Lençóis Paulista, porque nós que aqui nascemos temos o privilégio de sermos lençoenses. Então, sinta-se lençoense. Fico feliz que você já está apaixonada por Lençóis, porque eu também sou. Obrigada. É a melhor cidade do planeta Terra, não é do Brasil, não. É da Terra. Eu acredito. Nós, nos últimos, em todos os episódios, né? Em todos os empresários sempre elogiando a cidade, falando muito sobre a qualidade de vida aqui, como é bom viver aqui. E inclusive convidados de fora, né? Nós tivemos alguns entrevistados de Pederneiras, vizinha aqui, e falando que a cidade ela tem uma energia pujante mesmo. Então, todo mundo concorda que a cidade está em boas mãos. Eu fico feliz porque, na verdade, quando eu ascendi a chefe do Poder Executivo, um dos meus principais trabalhos foi para que os filhos dos meus amigos pudessem escolher lençóis para ficar. Os médicos, os dentistas, os advogados, os engenheiros, os mecânicos, os padeiros, os comerciantes, as pessoas, as famílias, eu sempre desejei que ficassem aqui. E não saíssem em busca de outros campos econômicos, outras regiões mais abastadas. E nós, com essa expansão urbana, com essa expansão econômica, vivendo um momento totalmente adverso de outras regiões do país, a gente tem possibilitado que o lençoense olhe para essa cidade e diga: aqui eu ficarei, aqui eu irei constituir a minha família. E que comece a sentir em Lençóis Paulista o que a Mara sente hoje, né, Christian? Sim. A possibilidade de construir aqui o próprio futuro. Quando eu vejo pessoas que se formaram em medicina voltando para Lençóis, isso me enche o coração de alegria, porque quer dizer que o nosso trabalho está dando certo. Está mostrando que a cidade está fazendo acontecer. Isso não se deve só ao poder público, não. Eu sempre intitulo o lençoense como brava gente lençoense. Para você ter uma ideia, aqui nós somos 72 mil lençoenses praticamente, nós temos praticamente 10 mil CNPJs abertos. E isso mostra a nossa força empreendedora. Então, o lençoense é digno de aplauso, tanto o cidadão quanto o empresário, as forças políticas, as forças econômicas, aqueles que vieram trabalhar na década de 70 e 80 nas lavouras, aqueles que vieram trabalhar no frigorífico, aqueles que vieram aqui, transformaram a história e, transformando a sua própria história, transformaram a cidade. Uma dúvida, prefeito. Lá atrás, na época do comércio, enfim, na sua caminhada como empreendedor, já era plano a vida pública? Já tinha isso na sua cabeça de um dia eu serei prefeito? Ou foi acontecendo e a sua deixa eu encontrar uma palavra aqui, a sua presença e a sua popularidade foi aumentando ao longo do tempo? Existia um plano na sua cabeça, eu quero chegar lá, ou aconteceu? Quando eu era criança, eu queria ser astronauta. Já disse isso em entrevista, não fui. Mas na minha cabeça não tinha o cargo de prefeito. Não. Foi acontecendo. Agora, Christian, eu vou falar uma coisa para você como bom brasileiro. Um cavalo passou arriado perto de mim, eu não vou perder a oportunidade. Não vou perder a oportunidade. Isso não foi só na política. Eu não posso desperdiçar oportunidades de mostrar o meu trabalho, de mostrar o meu valor, de me dedicar. Eu sou um trabalhador por natureza. Eu comecei cedo e quero morrer trabalhando. Bem de saúde, mas morrer trabalhando. Eu quero produzir até o último segundo da minha vida. Então a política foi acontecendo, mas eu sempre fui líder por onde eu passei. Quando eu entrei numa empresa, eu me transformei em gerente. Quando eu estava numa sala de aula, eu era o líder estudantil. Quando eu cheguei na Câmara Municipal, eu fui o presidente da Câmara. Então a liderança sempre habitou em mim. E eu não sei não sei até onde a liderança pode me levar, mas eu estou aqui. Eu não tenho medo do futuro, eu me preparo para o futuro. Eu tenho certeza que os prefeitos do Brasil que estão no meu lugar já estão preocupados
porque dia 31 de dezembro de 2024 o mandato acaba. Eu não estou preocupado, eu estou hiper curioso para saber o que eu vou estar fazendo no dia 2 de janeiro de 2025, porque eu não tenho medo do futuro. Os projetos irão acontecer. Eu nunca dependi do poder público para sobreviver. Hoje, o meu principal vencimento, é lógico, é da Prefeitura Municipal, haja vista que a Prefeitura tem uma lei orgânica arcaica que ainda preconiza que o CPF do prefeito só pode responder pelo CNPJ da prefeitura com exclusividade, o que me impede de trabalhar em outras frentes. Um prefeito não pode ter uma empresa, então? Não pode ter uma empresa. Ele até pode ser sócio, mas ele não pode ser o sócio administrador. E isso tirou de mim algumas outras coisas que eu gosto de fazer. Eu sou um apaixonado por comunicação, pelo jornalismo comunitário, por empreendimentos editoriais. Eu sou um vendedor, você sabe bem disso. Sim. Eu sou vendedor, viu, Mara? Todo jornalista, eu acho melhores, que é, né? Um dos melhores que eu conheço. Apesar das minhas formações como professor, como formado em marketing, entre outras, eu sou um vendedor. Então, eu não tenho preocupação. A liderança sempre aconteceu em mim e por onde eu passo eu acabo exercendo a liderança. Isso é natural. Isso é natural, Christian. E eu agradeço por isso, viu? Agradeço por Deus ter me concedido o dom da fala, o dom da sabedoria também, o dom de ouvir. Acho que isso tudo faz de mim uma pessoa que pode ser colocada à prova em vários momentos, como foi, por exemplo, na pandemia. A resiliência sempre fez parte, então, da sua vida, ou ao longo do tempo foi crescendo? Porque, principalmente no seu posto como prefeito, no seu cargo, eu imagino que seja pedra de todo lado vindo, né? Então, acho que a resiliência, as pessoas dificilmente elogiam, e muito mais criticam. Imagino que não deve ser fácil essa missão de ficar lá na frente levando essas pedradas. Então, acho que a resiliência é um ponto... Eu acho que eu sou bem resiliente, mas crítica, ela mexe com quem não tem autoestima, né? Ela mexe com quem não está preparado. A crítica sabota quem não tem amor próprio. Não é meu caso. Não é meu caso. A crítica... eu percebo imediatamente de onde vem. Se ela vem de alguém que constrói, para mim ela é uma crítica construtiva e eu vou utilizar. Agora, se vem de pessoas que nada contribuem, que não são exemplo de família, que não são exemplo para a sociedade, do que vai me adiantar? Ranger de dentes, murmuração, não faz parte das pessoas que eu dou ouvido. Eu dou ouvido para gente que trabalha, para gente que produz, para gente que, no melhor do português, que presta. Embora eu também trabalhe enquanto gestor público para quem não move uma palha para nada. Mas eu vejo muito bem de onde vem a crítica e se crítica fosse me incomodar, talvez eu não estivesse nem aqui concedendo uma entrevista para vocês. Muito pelo contrário. Crítica nunca me abalou. A crítica da boa pessoa sempre me ajudou. E é assim que eu meço. Mas sou resiliente, sim. Muito bom. Voltando à sua pergunta original. Prado, pelo que você disse, você é um empreendedor nato, né? E trabalhando como prefeito, você não pode estar empreendendo em outros setores. Então, fala pra gente qual que é a importância do empreendedorismo. O empreendedorismo, ele é latente em Lençóis Paulista. Eu desafio qualquer um dos 5.568 municípios brasileiros a ter per capita uma formação maior do que Lençóis Paulista para aqueles que querem trabalhar registrados ou para aqueles que querem gerar o próprio negócio, gerir o próprio negócio. Empreendedorismo está na veia do lençoense, está na minha veia. Todo mundo aqui em Lençóis é impressionante, quer ser dono do próprio negócio. E a Prefeitura, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, através do Centro Municipal de Formação Profissional e outras esferas da cidade que também possuem cursos profissionalizantes, oferecem cursos de empreendedorismo nas mais variadas vertentes. Então, a pessoa pode fazer panificação para abrir o seu próprio negócio. Ela pode fazer panificação também lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico para trabalhar numa padaria. Entre tantas outras vertentes. A gente aqui em Lençóis tem curso de auxiliar de escritório, mas também tem curso de garçom.
Então, nós atuamos aqui em Lençóis fomentando empreendedorismo nas mais diversas áreas, priorizando aquelas empresas que precisam contratar e aqueles cidadãos que querem empreender. E por isso que a gente sempre fomenta muito o empreendedorismo que anda junto, evidentemente, com a qualificação. A qualificação profissional é importante em todas as áreas. Eu acredito que nem todas as cidades estão preocupadas com esse acontecimento tão importante, né? Mara, na verdade, às vezes as cidades elas não têm tempo de... E é uma tristeza falar isso. É que eu organizo o meu tempo, tenho uma boa equipe e, portanto, eu consigo planejar a cidade. Eu consigo ter estratégias para a cidade. Mas eu conheço um número gigante de prefeitos que eles não conseguem se organizar porque a vida de um prefeito é resolver problema toda hora. Que o problema na cidade acontece toda hora, de problemas corriqueiros a problemas sérios, né? A questão é planejamento. Isso ocorre em Lençóis Paulista e não dá para ocorrer em todas as cidades porque, infelizmente, os parâmetros para que chegue a chefe do Poder Executivo e outras esferas de cargos públicos, elas não estão atreladas à qualificação profissional, né? Em Lençóis Paulista nós temos um prefeito que quando chegou à prefeitura, ele achou que a bagagem dele, como professor, como formado em marketing, como gestor de recursos de terceiros na Silpa, na Câmara Municipal, como empreendedor de negócio próprio, ele achou que ainda não era suficiente. Eu, em pleno exercício do mandato, eu fiz 2 pós-graduações, uma em gestão pública e outra em administração de cidades. E hoje eu faço um mestrado internacional em resolução de conflitos. Uau. Então, não é toda cidade que tem um gestor que se preparou para tal e que teve, inclusive, a humildade de reconhecer: olha, eu preciso de mais conhecimento para administrar minha cidade. Sim. Aqui em Lençóis aconteceu isso. Prado, qual que é a sua missão em Lençóis? O que você sente assim como essa é a minha missão? Sabe, Christian, sabe, Mara, às vezes eu me pego pensando que às vezes eu não entendo como eu pude aceitar em 2016 ser candidato a prefeito. Eu tinha 5%, um pouco menos de 5% das intenções de voto, era um pangaré disputando com 1/4 de milha. Mas eu fui. E eu não sei o que me motivou naquele momento. Venci as eleições, depois fui reeleito, tive uma pandemia no meio, mas às vezes, como cristão que sou e acredito que tudo é providência dele, eu acredito que eu deva ter vencido as eleições para enfrentar a pandemia. Sem filho, sendo solteiro, não tendo mãe, não tendo pai, não tendo um gato mais para dar água, um pássaro para dar água, porque eu pude me dedicar 100% do meu tempo a cuidar de gente, a cuidar das pessoas. Então, acho que a minha missão enquanto prefeito de Lençóis é cuidar do nosso povo. Por isso que eu quis iluminar as ruas com LED, por isso que eu quis implantar a Guarda Civil Municipal, por isso que eu quis abrir posto de saúde até as 10 horas da noite, por isso que eu quis que na nossa cidade nenhuma pessoa corra mais atrás de um lixo. Nossa coleta hoje é mecanizada. Então, acho que a minha grande missão enquanto gestor público, enquanto prefeito da nossa amada cidade, é cuidar de gente. Eu não me vejo fazendo outra coisa durante o meu mandato a não ser cuidar de gente. Acho que é essa a minha missão nesse momento. E um detalhe no meio também que não foi só a pandemia, né? Eu tenho uma cena muito presente na minha cabeça quando nós tivemos a enchente, né? A sua presença ali colaborando e se solidarizando com todo mundo foi muito forte. Acho que aquilo ali foi uma cena que todo mundo gravou. Então, não é só a pandemia, não. Corrigindo aqui, que eu acho que aquele incidente foi bem forte. Ele entendeu o seu amor pela cidade. Em 2016, eu estava na presidência da Câmara e na presidência da Silpa. Foram dias difíceis. E por isso que eu falo que nós precisamos reservar um tempo, Christian, para planejar. Hoje, para você ter uma ideia, a principal política pública para combater inundação é desapropriação. Só que para desapropriar, você precisa ter, no melhor do português, saco roxo. Eu tenho.
A gente vai desapropriar no meu mandato aproximadamente 100 imóveis. Se isso tivesse começado com o meu tio Pradinho, com o Dingo, com a Bel, com o Marise, a gente não teria mais imóveis hoje em áreas de risco. Tá. Então, se a gente continuar com essa política pública, e por isso que desenhar Lençóis 35 anos no futuro é importante, a gente não vai ter mais esse tipo de problema, porque não é a água que invade a casa e o comércio. É nós que invadimos o leito do rio. E aqui em Lençóis, ainda de forma, como agravante, nós mudamos o leito do rio no centro da cidade. E nós, na década de 50, permitimos que a 25 fosse construída, 25 de janeiro fosse construída Ali era o leito em do área rio. de várzea. Então, nós somos os responsáveis por isso e quem tem que resolver isso é o poder público, com recurso, indenizando as pessoas, desapropriando com recurso. É o que nós estamos fazendo. Na última inundação do ano passado, se a gente já não tivesse desapropriado aproximadamente 70 casas, mais de 150 residências teriam sido novamente invadidas. Nossa. Então é uma política pública que precisa ser continuada. Mas foram dias bem lembrados, foram dias difíceis também. Eu lembro até hoje dos meus amigos comerciantes, lembro do meu sobrinho ali perto do SAI, com a casa inundada. Meu Deus, dias difíceis. Acho que a pandemia marcou todo mundo, mas eu tenho na cabeça essa imagem que a enchente foi muito forte. Aqui é particular de Lençóis, né? Mas a sua presença ali foi incrível. E isso eu tô dando meu Christian, depoimento. havia uma diferença, né, crucial entre a inundação e a pandemia. Na inundação, o meu papel não era de chefe do Poder Executivo. Então, eu fiz De como forma ajuda, proativa. como forma proativa. Eu não era o responsável. A cidade não me via como responsável. Você me viu lá como alguém que contribuía, que estava Sim. disposto a colocar o pé na lama e ajudar quem precisasse. No caso da pandemia, eu era o responsável. Eu chegava à noite, eu punha noites traiçoeiras para ouvir, porque eu tinha certeza que Deus queria me ver sorrindo, Tá. e tomava a decisão cedo. A decisão que o presidente falava uma coisa, o governador falava outra, quando eu só esperava que o meu presidente ou o meu governador sentassem e dissessem em rede nacional: vai ficar tudo bem, nós vamos trabalhar juntos. O que nunca aconteceu. Sobrou para o prefeito uma responsabilidade que era do presidente. Pandemia é responsabilidade do governo federal. Né? Dengue é responsabilidade do governo municipal. Então, a pandemia ela está para sempre dentro de mim. De uma forma que hoje tudo fica pequeno. Tudo fica pequeno porque às vezes chegam problemas na prefeitura, Christian. Eu olho para a cara do meu secretário e falo assim: é sério que você está preocupado com isso? Tá. Depois, um prefeito que enfrentou a pandemia, com insumos sendo esgotados, com pessoas entubadas ali Sim. no Hospital Piedade. Eu sei o que eu passei. Eu vou levar para o final dos meus dias essas sensações, mas eu cresci demais também, viu? Cresci demais. A experiência, o aprendizado gigantesco. Eu estou preparado para qualquer desafio. Para qualquer desafio. Para qualquer desafio. Muito bem. Falando em desafio, eu queria saber quais são os planos futuros, né, na política. Qual que é o sonho do Prado? Eu vou pegar o seu papel e irei escrever. Vai lá. Serei o primeiro deputado lençoense da história. Esse é o meu objetivo agora. Ser o primeiro deputado lençoense da história. O meu Muito sonho bem. é chegar ao Senado, mas o meu objetivo agora é me tornar o primeiro deputado de Lençóis Paulista e vou com tudo para fazer isso. E vou pedir para o povo de Lençóis, povo de Macatuba, povo de toda a região, porque Lençóis não consegue eleger
um deputado sozinha, mas eu vou com tudo. Vou com tudo. Com o belo trabalho que você está fazendo aqui, na minha opinião, já está eleito, né, Cris? Eu agradeço, Mara, mas olha, não pense você que tudo são flores, viu? Tem gente que não aprova a administração, tem gente que é contra, existe oposição. Esse universo político, ele é feito de prós e contras. Só que eu tenho bastante estratégia e sou uma pessoa de coalizão, né? Eu costumo ser uma pessoa de união. Mas vou enfrentar o que tiver que enfrentar e acho que todo mundo que puder me ajudar, na época certa, se puder me ajudar, eu agradeço. Senão vão ter que me aguentar de novo em Lençóis Paulista. É isso aí. Comigo pode contar, né, Cris? É isso aí. E perguntando agora sobre o nosso prêmio, qual que é a sua visão de uma forma macro e como sempre esteve presente em ocasiões como empresário e agora sempre como autoridade? Qual que é a sua visão do prêmio? O que o senhor mais gosta no evento, a visão de uma forma ampla, e qual que foi o evento que mais te marcou? Christian, são acho que mais de 2 décadas já de Prêmio Imagem, né? Então acredito que uma palavra, para além de celebração, seja consolidação. As pessoas que frequentam as festas, que vencem, que registram presença, elas registram presença num prêmio consolidado. Consolidado em Lençóis Paulista. É um evento que vocês primam pela sofisticação, a gente percebe que vocês se preocupam com detalhes, e isso sempre faz com que meus olhos brilhem quando eu chego no salão do Prêmio Imagem. Eu gosto bastante de ser convidado, já fui premiado, já estive como presidente da Silpa, como proprietário da revista O Comércio, já estive como prefeito, estarei lá esse ano novamente prestigiando. É uma celebração também pela força do trabalho. As pessoas que são premiadas, elas merecem esse reconhecimento, porque se nós traçarmos uma régua ali nos premiados, a gente vai perceber que uma parcela significativa deles, uma parcela significativa desses premiados, são pequenas empresas, são médios negócios. Sim. E eu, como oriundo do mundo dos pequenos negócios, sei o quanto é difícil você pagar os seus tributos, pagar os direitos trabalhistas, você não ter férias, você não ter 13º, você muitas vezes, repito, no melhor do português, vender o almoço para comer a janta. Então, eu reconheço tudo isso e tenho certeza que nós precisamos celebrar isso. E nós celebramos isso com o Prêmio Imagem. Então fica aí também os meus parabéns à equipe que, sob a sua liderança, já há muitos anos, provou que o Prêmio Imagem é consolidado e é um reconhecimento. Eu sou um humanista, né? Eu acho que a marca existe porque a pessoa existe. Eu acho que a empresa existe porque a pessoa existe. Eu acho que é um prêmio à pessoa. É um prêmio... O trabalho só existe porque existe gente. Então, eu gosto... A gente não vai lá no Prêmio Imagem para ver marca. A gente vai lá para ver as pessoas. Né? Para encontrar as pessoas que nós gostamos, para encontrar os premiados, para parabenizar, para congratular e para fazer a diferença ano a ano, como vocês vêm fazendo. Eu gosto muito desse tipo de premiação. Faço questão de estar presente. Espero que depois que eu passe o meu tempo de prefeito, eu seja convidado também, viu? Com certeza. Depois, viu, Mara? O meu querido prefeito Vaca, meu eterno prefeito Vaca de Borebi, ele falava que depois do mandato o prefeito vira poça d'água. Que as pessoas desviam, viu? Tô brincando. Christian, repito, parabéns. É uma alegria mais um ano ser convidado. Você é um empresário que a gente aqui em Lençóis também precisa se orgulhar de você. Você constituiu em Lençóis uma agência de comunicação numa cidade pequena. Por mais que nós amemos Lençóis,
Nós somos uma cidade pequena, enfrentando grandes agências em Bauru, grandes agências em Sorocaba, em Campinas, conquistando importantes prêmios. E eu nunca ouvi da sua boca, e nem da boca do seu pai, que é meu amigo pessoal, você falando que vai abrir sua empresa ou vai levar sua empresa para outro local. Então a gente tem orgulho de você também enquanto lençoense, viu? Você é digno de aplausos, sua empresa é digna de aplausos e aquilo que você construiu reflete aquilo que nós somos enquanto comunidade. Então meus parabéns para você também. E eu que agradeço. E o tema, faltou revelar qual tema que mais que vem à sua cabeça, o tema mais mágico. Foi aquele que eu briguei com você, que você não lembra mais. Brigou comigo. Você não lembra? Você não lembra que teve um evento que você começou a colocar o velho e o novo? E você colocou o Silvio Santos representando o antigo e eu fiquei doido? Porque eu sou apaixonado pelo Silvio Santos. 2000 Sério? A TV existe antes e depois do Silvio. 2013, acho que foi. É verdade. Agora eu lembrei. Mas não foi o que mais me marca. Não dá para eleger um. Eu gosto do prêmio. Sabe por quê? Porque a gente chega esperando que tenha uma coisa diferente do ano anterior. Eu já vi muita coisa acontecer. Eu já vi salão sendo iluminado, já vi projeções, eu já vi no meio do salão um palco montado, eu já vi atração circense, eu já vi muita coisa lá. E eu espero que esse ano eu chegue lá de novo e tenha uma surpresa. Que responsabilidade. É surpresa. O Prêmio Imagem é sempre uma surpresa. E eu tenho a certeza que eu não falo só por mim, não. Acredito que as pessoas cheguem lá esperando o que você vai aprontar. Eu já ouvi aqui de entrevistados falando que assim é Natal, Ano Novo e o Prêmio Imagem. São os eventos assim do ano esperados, né? E eu que nunca participei, eu tô aqui super ansiosa e ainda não sei também. Assim como você não sabe, eu vou saber de tudo quando eu chegar lá. Esse é o efeito, né? Criar um momento mágico nas pessoas mesmo. Você gosta do que você não está esperando, né? Então, começou tudo como uma brincadeira lá atrás e que ficou muito sério. A gente trabalha o ano todo para esse tipo de situação, de gerar uma experiência onde as pessoas se sentem mesmo ali. É uma noite que é visceral. Isso são palavras que eu ouvi do ano passado, as pessoas tocando gongo. Então, acho que é isso, visceral. E a gente faz com amor. É muito bom ouvir isso, porque é reconhecimento de uma pessoa importante para nós também. Então, obrigado. Aproveitando esse momento, né, de reconhecimento, de elogios, prefeito, o nosso programa, né, o nosso podcast, ele é feito para os empresários, empreendedores de Lençóis Paulista. Então, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para esse povo trabalhador, para esse povo empreendedor dessa cidade que eu sei que você tanto ama e cuida tão bem. Então, o espaço agora é seu. A câmera é sua, aquela câmera lá. Aquela câmera. Eu sou um entusiasta do trabalho e do que ele pode proporcionar na vida das pessoas. Eu sou um apaixonado por Lençóis Paulista e, portanto, pela brava gente lençoense. E juntos nós temos conquistado coisas incríveis. E Lençóis Paulista eu sempre digo que é uma cidade do futuro. É uma cidade do futuro, mas o futuro já chegou. E a gente tem construído tudo isso junto. O trabalhador, o empresário, a dona de casa, o migrante, toda essa massa que tem feito de Lençóis Paulista esse lugar tão especial, tão destacado. Então, ao empresário, assim como ao cidadão lençoense, eu sempre deixo o meu agradecimento por permitir que eu faça parte dessa brava gente lençoense, por permitir que aqui eu tivesse do meu primeiro emprego ao posto de chefe do Poder Executivo. Ter me possibilitado que eu possa sonhar, que eu possa lutar, construir e estar presente em todos os momentos. Então, deixo aqui sempre aquela mensagem que já faz parte dos meus textos e também dos meus discursos. Que Deus proteja e abençoe sempre. Muito obrigado. Muito obrigada pela participação.
E é isso, né, Cris? Obrigado, prefeito. Obrigado por separar um tempo, seu precioso tempo, disputado tempo, para vir aqui na nossa mesa e falar um pouquinho da sua história, que é referência. Acho que a gente está precisando muito. A Mara falou no primeiro episódio de referências boas, de mostrar que o amor vence. Então, fantástico. Obrigado. Sabe, Christian, teve alguns momentos que eu percebi que era preciso falar de amor. Teve alguns momentos que eu precisei dizer eu te amo, eu te amo, eu te amo, para que as pessoas entendessem que um prefeito pode falar eu te amo. Porque gera impacto na cabeça das pessoas. Sim. Eu falo eu que te amo para as crianças, eu falo eu te amo hoje até para o meu irmão, que eu não falava antes. Eu falo eu te amo o tempo todo, para que as pessoas saibam que elas também podem fazer isso. E isso tem transformado a minha vida em muitos sentidos. E externar gratidão para as pessoas também. Externar gratidão, reconhecimento é importante. Você não passa pelo mesmo local 2 vezes. E a gente não consegue entender isso. Hoje deve ser a 5ª vez que eu venho aqui. Mas a 5ª vez, ela é diferente da primeira. O momento é único. Então a gente tem que aproveitar esses momentos. Eu tenho feito bastante isso e tem dado certo. A gente precisa continuar fazendo. E eu lembro que quando eu comecei a fazer, as pessoas começaram a torcer o nariz. Assim como eu comecei a agradecer a Deus. Quando eu comecei a agradecer a Deus em primeiro lugar, eu comecei a ver na tribuna da Câmara, da tribuna da Câmara, as pessoas que estavam na sessão. O que tem a agradecer a Deus? O que tem falar eu te amo? As pessoas não gostam, mas hoje as pessoas que escrevem em rede social mais amor, menos desamor, por favor, foi porque eu comecei a fazer isso. As pessoas que falam eu te amo, as pessoas que falam que Deus proteja e abençoe sempre, os políticos que comecem agradecendo a Deus hoje é porque eu comecei a fazer isso. Exemplos, Christian. A gente precisa fazer isso para dar exemplo para os outros. Talvez um prefeito ele inspire em algum momento, assim como um governador, assim como um presidente. Eu queria que o Neymar ele fizesse campanha de doação de sangue. Eu queria que o Neymar fizesse campanha contra as drogas. Eu não queria só que ele tivesse um instituto. Eu queria que ele usasse tudo que ele é no ideal de uma criança para mostrar para a criança que ela pode ser o Neymar. Eu faço isso com o cargo do prefeito, sabendo que muita gente não quer nem saber de político. Então imagina você quando aqueles que detêm os grandes cargos, os grandes estrelatos, os grandes nomes, ou as multidões de fãs começarem a fazer isso. Não é difícil. De vez em quando eu fico falando, será que não tem uma pessoa que pede para o Neymar fazer uma campanha de vacinação? Será que não tem uma pessoa que pede para o Neymar fazer uma campanha de doação de sangue? Eu estou usando ele de referência, mas olha o universo que a gente pode. Sim. Né? Imagina só o William Bonner, o âncora do Jornal Nacional na vida privada, dando um exemplo desse. Então, acredito que a gente tem que fazer isso do lugar que nós temos. Dar o exemplo. Muito bom. Exemplo. É isso aí. Eu já parei, gente. Eu não paro de falar, eu sou falante. Prado, muito obrigada mais uma vez pela participação. E pede lá para o pessoal compartilhar, curtir, comentar, enviar para todo mundo. Faz o pedido hoje. Hoje eu deixo com você. Pessoal, olha, é ela que está mandando, uma mulher bonita, mulher preta, uma mulher que representa tanta coisa como essa. Ela está pedindo para que eu peça, mas a autoridade veio dela. Então façam, curtam, comentem e compartilhem, por favor. Beijo no coração de todos. Tchau, tchau, gente. Obrigada, prefeito.